Sabe, é impressionante pensar como um livro só consegue vender mais de 10 milhões de cópias e, de certa forma, até definir o jeito de pensar de uma geração, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo no fenômeno que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E olha, esse livro é bem mais que só autoajuda. Ele é um verdadeiro retrato do Brasil dos últimos anos. E quando a gente fala em milhões, o número é de cair o queixo. São mais de 10 milhões de cópias. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se uma em cada 20 pessoas no Brasil tivesse esse livro em casa. Isso aí já não é mais só um best-seller, né? Vira um artefato cultural mesmo que ajudou a marcar uma década. E aí, claro, fica aquela pergunta no ar. Qual que é o segredo por trás de um sucesso tão gigantesco? Será que é uma metodologia que realmente muda vidas? Foi o timing perfeito do lançamento? Ou será que tem uma estratégia muito mais complexa rolando por trás das cortinas? É isso que a gente vai investigar agora. Ok, para começar a entender o porquê desse sucesso todo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no quando e no onde. Vamos voltar um pouquinho no tempo, para o contexto do Brasil na época em que este livro apareceu. Então, o livro foi lançado em 2015. E olha, o Brasil estava num momento bem complicado. Uma crise econômica e política daquelas, sabe? Um cenário de muita incerteza. E foi justamente nesse terreno fértil de ansiedade que a grande promessa do livro, a ideia de que cada um tem poder absoluto sobre o próprio destino, não importa o caos lá fora, encontrou uma plateia gigantesca e, vamos ser sinceros, desesperada por uma resposta. Beleza, já entendemos o cenário. Agora vamos abrir o livro de fato. O que tem lá dentro? Qual é a promessa que fez milhões de pessoas correrem para a livraria? Essa frase aqui é o coração do livro, é o mantra, espinha dorsal de tudo. A filosofia é bem direta. Não adianta nada saber um monte de coisa se não se faz nada com isso. O foco é total, absoluto, na ação como grande motor para qualquer mudança. E o método todo é bem estruturado, sabe? Em 7 passos. Quase como uma receita de bolo para o sucesso. Começa com o acorde, para se ligar na sua realidade. Daí passa pelo ponto talvez mais central e polêmico de todos, que é o autorresponsabilize-se. E vai seguindo até o último passo, o creia. Juntos, eles prometem ser um roteiro para levar qualquer pessoa a ter uma vida extraordinária. Só que, um método, por melhor que pareça, depende muito da credibilidade de quem o criou, né? E é aqui que a gente entra num dos pontos mais discutidos sobre a obra, a figura do próprio autor e as controvérsias ao redor dele. Para entender o livro, a gente tem que entender quem é Paulo Vieira. Ele não é só um escritor, ele é o fundador da Febracis, que se apresenta como a maior instituição de coaching da América Latina. A própria história de vida dele, de superação, é usada como a grande prova de que o método funciona. E um ponto-chave: ele se posiciona como uma autoridade acadêmica, citando um PhD que acabou virando o centro de uma grande polêmica. E esta tabela aqui, ela deixa a controvérsia bem nítida. De um lado tem a Florida Christian University, de onde veio o PhD do autor. É uma instituição que existe, claro, mas com um foco muito claro em educação religiosa, liderança cristã. Do outro lado, a gente tem as universidades de pesquisa tradicionais, cujo foco é conhecimento científico empírico. A grande crítica é exatamente essa. É válido usar um título de uma instituição com viés ministerial para dar uma espécie de selo científico a conceitos de negócios e neurociência? E essa discussão toda sobre autoridade e credibilidade nos leva para outra parte fundamental dessa história. Porque O Poder da Ação não é só um livro, ele é a porta de entrada para uma máquina de negócios gigantesca. A estratégia de negócio aqui, do ponto de vista do marketing, é genial. Não dá para negar. O livro, que custa pouco, funciona como a isca perfeita. É o primeiro contato, a porta de entrada para o ecossistema multimilionário da Febracis. Ele é todo desenhado para apresentar o método e, de um jeito bem sutil, criar em quem lê aquela vontade de dar o próximo passo. E este slide mostra essa jornada de um jeito que impressiona. Pensa só, tudo começa com um investimento baixo, uns R$ 40 para comprar o livro. Mas a partir daí, o caminho está traçado para o próximo nível. O curso de imersão Método CIS, que já pula para a casa dos milhares de reais. E lá no topo do funil tem as certificações avançadas, que podem chegar a custar dezenas de milhares. É um funil de vendas clássico, de manual, mas executado com uma eficiência, nossa, impressionante. Agora que a gente já entendeu o modelo de negócio por trás de tudo, podemos mergulhar no coração do conflito que cerca essa obra. Afinal, a mensagem do livro é uma ferramenta de empoderamento de verdade ou é a base ideológica que sustenta todo esse funil de vendas?
E aqui a gente tem um conceito mais polêmico do livro. De um lado, a autorresponsabilidade é vendida como uma mensagem poderosa, que devolve o controle da vida para a pessoa. É o protagonismo. Por outro lado, os críticos dizem que isso leva à culpabilização da vítima, porque ao focar só no indivíduo, acaba ignorando fatores estruturais, como a desigualdade social, racismo, crises econômicas, e passa a ideia de que quem não tem sucesso é porque simplesmente não se esforçou bastante. E essa mesma briga, essa mesma dualidade entre promessa e crítica, aparece na base científica que o livro alega ter. A obra usa termos como neuroplasticidade, física quântica para validar os métodos. Só que para boa parte da comunidade acadêmica, isso é visto como pseudociência, ou seja, o uso incorreto de teorias científicas supercomplexas para criar o que alguns pesquisadores até apelidaram de misticismo quântico. Então, tá. Depois de analisar o contexto, o método, o autor, o negócio, a gente chega na hora do veredito. Afinal de contas, o que é o poder da ação? A melhor definição talvez seja essa. Ele não é uma coisa só, é um produto híbrido. Ele funciona ao mesmo tempo como um manual de gestão, com umas dicas bem práticas, como um panfleto ideológico, que defende um individualismo extremo, e, como a gente viu, como um sofisticado e muito bem feito catálogo de vendas. E essa tabela final resume perfeitamente essa dualidade toda. Para quem defende o livro, a metodologia é prática e dá resultado. A ideologia empodera e dá controle. E o impacto é de transformação. Já para os críticos, a metodologia é simplista. A ideologia é punitiva e ignora a desigualdade. A base é pseudocientífica. E o impacto? Bom, o impacto é ser um funil de vendas muito bem disfarçado. E assim, a gente termina quase onde começou, diante de um fenômeno que é, no mínimo, complexo. O livro, sem dúvida, oferece ferramentas que ajudaram muita gente a sair da inércia e agir. Ao mesmo tempo, ele vem de uma ideologia e se apoia numa ciência que levantam questões bem sérias. A pergunta final que fica para a gente pensar é: seria o poder da ação uma ferramenta para o empoderamento individual ou uma perigosa simplificação da realidade? A resposta, talvez, não esteja só no livro, mas em cada pessoa que o lê.